Esse texto que eu li faz parte do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E ele faz parte das profecias que tratam sobre o fim. Na verdade, Jesus está respondendo aqui uma pergunta que os discípulos fazem. Qual é a pergunta que eles fazem? É essa aqui. Que sinal indicará a sua volta no fim dos tempos? A resposta de Jesus não é no singular. Ele não diz que haverá um sinal. Ele diz que haverá vários deles. O que mais chama a atenção, além dos sinais que Jesus menciona sobre a sua volta, é o caráter da discrição como ele voltará. Ele diz que voltará de uma maneira totalmente discreta. A sua volta não será divulgada publicamente com antecipação. Ela não será antecipada por noticiários mundiais, com data e hora prevista. Não voltará Jesus como um evento onde todas as pessoas poderão se programar com tempo suficiente. Jesus diz que voltará, segundo ele, como o ladrão ataca uma casa à noite. E ele voltará como o relâmpago que brilha de repente no céu. Mas ele compara o dia da sua volta com os dias de Noé. E quando a gente olha para essa passagem do Velho Testamento, a gente percebe algumas coisas. Né? Enquanto a arca estava sendo construída, Noé ia convidando as pessoas para entrar na arca, para que elas pudessem ser salvas. E Noé convidou, acredito eu, muito tempo, muitas pessoas que passavam por aquela arca, que passavam por aquela embarcação enorme, não entendiam nada. E a geração de Noé não deu ouvidos ao convite que o próprio Noé fazia. Levando em conta que deve ter demorado anos para construir aquela arca, o que a gente percebe é que a vida continuava a sua rotina normal. As pessoas continuavam vivendo de maneira como sempre viveram. Então faziam festas, faziam banquetes, trabalhavam, casavam, negociavam, vendiam. Enquanto isso a arca ia crescendo, sendo construída, sendo acabada, sendo terminada, até o dia em que a arca foi fechada e não houve mais convite. Noé parou de convidar porque Deus fechou a porta. E aí de repente o dilúvio caiu e afogou todas as pessoas. O que é importante a ser destacado aqui é a frase que Jesus diz sobre o caráter da sua volta. Não perceberam o que estava para acontecer. Muitas pessoas vivem suas vidas assim. Elas vivem acreditando que não há futuro, ou elas vivem apenas baseadas no hoje, no presente. É claro que, de um certo sentido, nossa vida, o que nós temos é o hoje, né? Já que Jesus diz para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. No entanto, ele não quis dizer que a gente não deve acreditar que exista um amanhã, porque o amanhã de fato existe, o futuro existe. E as pessoas muitas vezes não percebem o que está acontecendo com as suas vidas, não dão atenção a certos eventos que acontecem, que são na verdade convites amorosos de Deus, para que elas prestem atenção no convite que Ele faz. E a desatenção ao sentido da vida pode custar um preço alto. Porque quando eu não pergunto quem me deu a vida e para que me deu a vida, eu vou só repetindo hábitos, acreditando que esse é o objetivo da vida, apenas viver, sobreviver. Eu não estou, na verdade, vivendo com a finalidade com que a minha vida foi dada, criada. Uma vez Jesus comentou que os pagãos, eles vivem para comer, beber, se vestir e se encherem de preocupação quanto ao dia de amanhã. Os pagãos vivem assim porque eles não acreditam que haja um Deus, ou que haja alguém que tenha dado a vida para eles. Eles acham que simplesmente apareceram nesse mundo e que a vida está aí para ser aproveitada e não há ninguém superior a eles no sentido de um Deus que os ama, que os aconselha, que os convida para caminhar junto. Para os pagãos, então, o sentido da vida é imitar a vida que todo mundo leva, sem cogitar necessariamente de um Deus. O fato é que sempre existe uma arca sendo construída no nosso mundo, como um tipo de aviso, um tipo de alerta, para mostrar que o céu reivindica a sua atuação sobre nós. A Bíblia diz que Deus criou Adão do pó da terra, mas soprou nas narinas dele o fôlego de vida,
soprou nas narinas de Adão o seu espírito. E aí a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente, não apenas uma alma, mas uma alma vivente. Então, dois elementos dentro de um, que deveriam fazer parte e deveriam conviver, melhor dizendo, em harmonia. O homem é uma alma vivente e é o ser vivo que tem alma. Quando Salomão fala da morte, ele diz assim: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, se nós somos compostos de corpo e alma, qual é o significado das palavras de Jesus e por que a arca? A arca é um símbolo de salvação. A arca representa Jesus lá no Velho Testamento. E quando Noé vai convidando os seus contemporâneos a entrar na arca, isso é um aviso claro sobre uma coisa: haverá uma perda irremediável. Em breve o mundo será destruído sobre as águas, pelas águas. Em breve tudo que vocês construíram vai desaparecer. E em breve tudo que vocês se apegaram vai sumir. E em breve tudo que vocês amaram vai ser extinto. Os que viviam no mundo e os que viviam também para o mundo não só perderam a base da sustentação porque o mundo acabou, mas perderam também a própria vida no mundo. E quantas vezes nós acreditamos nessa perpetuidade de tudo? Nós achamos que nada aqui sobre a terra vai acabar. Nós achamos que tudo aqui dura para sempre. Alguns exemplos eu posso dar para você. Nós acreditamos, por exemplo, que nós nunca vamos ficar velhos, envelhecer, perder as forças, perder capacidades. Acreditamos que nós nunca vamos ficar doentes, nunca vamos perder a nossa renda, nunca vamos perder alguém que nós amamos, nunca vamos ter que recomeçar a vida em algum ponto interrompido dela. O dilúvio é símbolo de interrupção na vida. O dilúvio mostra a perda de algo valioso. E para onde correr quando nós perdemos? Qual é o sentido que nós vamos dar para as nossas perdas? Noé aponta para a arca. Jesus aponta para ele mesmo. Então, qual é o rumo que nós vamos dar para a nossa vida? Negar as perdas? Rirmos das possibilidades das coisas mudarem a qualquer momento, porque achamos que a vida é estável a tal ponto que nada vai mudar nunca? Numa tarde de sábado de 2017, eu peguei a minha moto, fui dar uma volta na cidade, havia pouco trânsito, quase nenhum, e eu jamais imaginava que durante aquela volta eu seria atropelado por outra moto, que bateu na traseira da minha, quebrou meu quadril, quebrou meu ombro e me pôs de cama por quase 6 meses. Assim, do nada. De repente, num piscar de olhos, a sua vida muda. E nós somos muitas vezes como a geração de Noé. Jesus diz aqui: não percebeu o que estava para acontecer até o dia em que Noé entrou na arca. E Jesus termina esse parágrafo a respeito do dilúvio dizendo uma coisa: estejam sempre preparados, porque o Filho do Homem virá quando menos esperam. A arca navegou muitos dias sobre as águas até ancorar no monte, salvando quem estava dentro dela. Será que você está colocando sua vida dentro da arca ou fora ainda? Permanece. Uma das coisas que Jesus fala sobre a sua vinda é que ele virá quando menos se esperar. Não se pode receber Jesus apenas na sua volta, se Jesus para a gente é um desconhecido hoje. Eu imagino que a eternidade seja como um grande jantar, muito requintado, muito fino, repleto da melhor comida e com milhões e milhões e milhões de convidados, um espaço enorme e incalculável. O céu, a eternidade é um banquete. Jesus define assim o céu e a vida na glória. É um grande banquete, é uma grande festa. Mas você sabe que toda festa tem na porta um recepcionista, uma recepcionista com uma lista. Para você entrar, o seu nome tem que estar ali na lista. Se não estiver, você é barrado logo na entrada, ali na porta,
passando a vergonha de um monte de gente que está atrás de você. O que Jesus deixa claro é que nenhum penetra vai entrar ali, se o seu nome não estiver presente nessa lista. E quem atendeu o convite dele aqui na terra tem o seu nome incluído nessa lista. Até o ladrão, que estava do lado de Jesus na cruz, pouco antes de morrer, pediu a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso. E desde então, desde aquele momento, o ex-ladrão, já está na glória, desfrutando da paz, da salvação, da alegria que não acaba nunca mais. Então, a condição para entrar nessa arca de salvação é o seu nome e o meu estar nessa lista. Então é preciso prestar atenção nas coisas que acontecem aqui na Terra, o tempo todo acontecem, em momentos de paz, em momentos de crise, como um tipo de convite, como um tipo de lembrança, como um tipo de chamamento de Deus, para que a gente preste atenção nele, para que a gente preste atenção no que ele está dizendo para nós. Noé convidou pessoas para entrar na arca desde antes de começar a arca. Começou a convidar durante o projeto, convidou pessoas antes da finalização do projeto e convidou pessoas a entrar antes até da porta se fechar. Que isso mostra que em momento nenhum Deus deixa de nos alertar e nos convidar para entrar na sua lista. Talvez esse momento de pandemia seja mais um momento de convite para Jesus convidar você e dizer para você que você é bem-vindo. E esperar de você o sim. Eu quero receber a Jesus como Salvador. Com certeza esse é mais um momento do convite de Jesus sendo estendido. Haverá outra chance? Nós não sabemos, assim como a geração de Noé também não soube aproveitar a hora e ficou do lado de fora da arca. Afinal de contas, o tempo que nós temos é hoje. A sua vida é uma porta. Basta você abri-la para Jesus, convidá-lo para entrar. Uma outra coisa que nós percebemos nessa fala de Jesus sobre a sua vinda é que a geração de Noé não percebeu o que estava para acontecer. Da onde vinha esse descaso, essa desatenção? Como é que eles não perceberam o que estava para acontecer? Vendo aquela construção enorme todo dia diante dos seus olhos. Talvez haja aqui uma questão. Quando a Bíblia fala do dilúvio, é preciso você saber que antes da arca e antes do dilúvio não chovia sobre a terra. Ora, se não chovia sobre a terra, como é que as plantas geravam? Como é que havia comida? Se você ler Gênesis, vai perceber que uma névoa, uma garoa descia do céu e irrigava tudo sobre a terra. Então Noé começa a falar que Deus vai enviar uma chuva. Mas a pergunta é: o que é chuva? Para quem nunca viu. É uma chuva demorada, é uma chuva pesada, é uma chuva permanente que vai cobrir até os montes mais altos da terra. Para uma pessoa que não sabe o que é chuva, nunca ouviu falar de chuva. Claro, o que é que as pessoas pensaram de Noé? Noé é um doido. Noé é um maluco. Noé não sabe o que está falando. Mas Noé não está sozinho. Muitas pessoas falaram coisas em certas épocas da história e foram tidas como loucas. Eu queria apenas mencionar algumas delas que foram chamadas de loucas. Por exemplo, o primeiro-ministro britânico, Benjamin Disraeli, ele disse assim: na indústria, no comércio e na agricultura não há esperança. 1849. Quer ver um outro exemplo dessa questão de ser tido como louco? Herbert Wells, escritor inglês de 1902. Minha imaginação se recusa a acreditar que um submarino possa fazer outra coisa além de sufocar a tripulação e afundar dentro do mar. Outra frase de Robert Millikan, físico norte-americano, prêmio Nobel de 1923. O homem nunca será capaz de usar o poder do átomo. Então, para aquela geração, não era um louco. Era alguém que não sabia o que estava dizendo. Quando Noé disse que vai cair sobre o mundo inteiro um dilúvio, aquelas pessoas não acreditaram nele. E ao longo do tempo que Deus fala,
vem sendo interpretado por muita gente como uma lenda, como uma coisa fora da realidade. E porque ainda hoje as pessoas, quando ouvem coisas sobre Deus, e quando ouvem realidades sobre Deus, e quando ouvem dizer que Deus fala, acham que isso é uma maluquice. Porque nós somos ensinados e fomos ensinados já faz tempo pelo método cartesiano. O que é o método cartesiano? Ele foi criado pelo filósofo René Descartes, que criou esse ceticismo metodológico. Duvide de cada ideia que possa ser duvidada. Ele dizia, só se pode dizer que existe alguma coisa que possa ser provada. E é assim que muita gente ainda duvida daquilo que já foi até provado pela ciência. Por exemplo, virou moda agora o tal terraplanismo. A Terra não é mais redonda. Embora a ciência já tenha falado disso há tanto tempo, hoje a moda é acreditar que a Terra é plana. Ela não é como já se provou, ao contrário. O problema é que o método cartesiano não é o único método, não é o único meio de você pensar. E quando você descarta Deus em nome daquilo que você chama de ciência comprovada em laboratório, você coloca a ciência no lugar de um outro Deus mais racional, ao seu próprio gosto. Eu quero dizer para você que não é seguro ignorar Deus, só porque não se acredita em Deus. Crendo ou não em Deus, as palavras de Deus se cumprem. Crendo ou não nele, o que ele diz vai acontecer. Se eu ignorar Deus a minha vida inteira, e na hora da minha morte nada disso for verdade, o máximo que vai acontecer, o meu corpo vai virar cinza e tudo acaba. Mas se tudo que Deus diz for verdade, e eu ignorar a vida inteira Deus, na hora que eu morrer, a minha alma vai continuar viva. E eu terei que ficar cara a cara com ele. A questão que nós estamos dizendo é que as pessoas quiseram entrar na arca quando a porta se fechou. Aí eles perceberam que realmente era verdade. Só que quando a porta fechou, não abriu mais. Não espere a porta se fechar. Leve a sério aquilo que Deus fala com você nesses momentos. A última coisa que Jesus nos diz é que haverá então uma grande festa quando ele voltar para buscar todos aqueles que creram nele. Porque aqueles que creram nele passarão com ele a eternidade inteira. E o apóstolo João, falando do nosso mundo, ele diz assim, o mundo passa e toda a sua aparência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que João está dizendo? Que todos nós, que tudo que existe aqui hoje é passageiro. Vai acabar cedo ou tarde. Salomão, que é considerado o sábio no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 2 do livro, ele diz que conseguiu tudo o que ele sonhou na vida. Salomão viveu todos os prazeres que desejou. Salomão teve todo o dinheiro que ambicionou. Ele comeu e bebeu tudo que era mais caro. Ele trabalhou em tudo que imaginou trabalhar. Ele viveu todos os amores por quem se apaixonou. A pergunta que eu faço é, dá para imaginar alguém mais feliz que ele? Salomão nunca ouviu um não. A vida inteira ele teve sim, em tudo. Dá para imaginar alguém mais feliz que ele? Mas a conclusão que Salomão chega, olhando para ele próprio, foi essa aqui. Eu descobri que tudo isso era um vazio, um vento que passou e foi embora. Por que Salomão, que era e que teve tudo para dizer, porque sempre teve sim, e nunca lhe foi negado, e não teve nenhum contratempo na vida, e essa receita de felicidade que tanta gente busca foi atribuída a Salomão em plenitude? Por que ele disse, eu descobri que tudo era um vazio? Eu acho que por uma razão apenas. Salomão descobriu que ele tinha uma alma dentro dele. E a alma não come iPhone, a alma não bebe Ferrari, a alma não usa Nike, a alma não saboreia picanha, a alma não faz sexo,
A alma não se satisfaz com nada que existe aqui. Porque a alma só sente prazer em Deus. Porque ela veio de Deus. Por isso que a conclusão do Salomão em Eclesiastes é essa aqui. Lembra-te do teu Criador quando fores jovem, antes que cheguem os dias em que dirás, não tenho prazer neles. É por causa da alma que nós nunca estamos satisfeitos e nem à vontade nesse mundo o tempo todo. É por causa da alma que o gosto pelas coisas desse mundo muda ou acaba. É por causa da alma que nós nos decepcionamos. É por causa da alma que sofremos. É por causa dela que nós perdemos, porque nossa alma não é daqui. E nada que tem aqui satisfaz a alma. E é por isso que nós nos frustramos. Porque nossa alma não é daqui. Porque a alma vem do céu. A alma vem do Criador. E do mesmo jeito que nós alimentamos nosso corpo, nossos sonhos, nós temos que alimentar a nossa alma. Assim como nós damos ao corpo o que ele precisa, nós temos que levar a nossa alma a Jesus. Porque só nele é que ela é satisfeita. Para descobrir então que Jesus satisfaz tanto o corpo quanto a alma. A nossa essência é maior. Então a grande pergunta é: em que você vai continuar investindo sua vida? Naquilo que acaba? Naquilo que não traz satisfação total, porque a sua alma um dia vai reclamar, com razão, porque ela vai olhar e dizer não. Não há como você tirar sua alma de dentro de você. Perdas inevitavelmente vão surgir, vão acontecer. Você pode naufragar com as perdas, ou você pode convidar Jesus para ser o capitão do seu barco. Qual é o destino que você vai dar para a sua vida? Essa é a pergunta que o próprio Deus deixa para mim e para você. Qual é o rumo que nós vamos dar à nossa vida? Há sempre uma arca sendo construída e há sempre um Noé convidando para entrar na arca. Em qualquer época da vida. Em qualquer momento da história.